Olá, queridas mentes curiosas! Sejam muito bem-vindas ao canal. Hoje, vamos desvendar um mistério que, olha, tira o sono de muita gente. Como decifrar aquele homem que parece um iceberg frio e distante? Sabe aquele tipo que a gente não consegue tirar da cabeça, mas que parece blindado contra qualquer tentativa de aproximação? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso. Se este tema já te cutucou aí no peito, não perca tempo. Já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não ficar de fora dos nossos próximos papos por aqui. E fica até o fim que tem mais, viu? Lá nas entranhas do nosso eu mais profundo reside uma verdade quase esquecida, uma habilidade ancestral, um dom feminino de tocar as cordas mais delicadas da alma masculina. Sim, mesmo quando ela se esconde por trás de muralhas que parecem inquebráveis, como aquelas fortalezas medievais, Comínio. Não é de hoje que a sabedoria de Jung nos sopra um segredo ao pé do ouvido. Aquele homem que se mostra tão inatingível não está, na verdade, a léguas de distância. Na verdade, ele está guardando as 7 chaves, algo preciosíssimo, algo que ele teme ser mal compreendido. E olha, só a autenticidade feminina tem a manha de chegar lá. Pense comigo, por que, diacho, tantas de nós temos a impressão de estar falando grego quando tentamos nos aproximar daquele sujeito que nos fascina? É como se nossas palavras batessem e voltassem em superfícies geladas. Mas, poxa, algumas outras conseguem acender uma chama, uma tensão quase magnética nele. Qual é o X da questão? A verdade é que a resposta não está naquelas fórmulas batidas de sedução que a modernidade grita por aí, como recitas de bolo vazia, sabe? Não. O pulo do gato está nos arquétipos mais primitivos, nas memórias mais remotas que regem a mente masculina desde que o mundo é mundo. Existe um código escondido no âmago dele, uma espécie de dialeto secreto, tudo em símbolos, que conversa direto com o inconsciente dele. Isso dribla, feito um passe de mágica, todas aquelas defesas que ele montou, pedacinho por pedacinho, para proteger sua vulnerabilidade. Quando a gente, mulher, pega essa manha, não precisa nem forçar a barra. As portas, ora, elas se abrem por conta própria, como se estivessem esperando a vida inteira por alguém que finalmente conhecesse a chave certa. Aquele cara que pinta e borda de frio, que parece que veio de outro planeta de tão distante e quase indiferente. Ele tem um fardo pesado, umas feridas e uns medos que, coitado, moldam cada uma das suas reações. Ele não se afasta porque não te quer, não. É que a proteção é tanta que transborda, uma verdadeira armadura de aço, forjada em experiências que ele nunca abriu para ninguém. Jung, que era sábio que só ele, já sacou que por trás da carcaça do homem racional mora uma criança assustada, um herói que levou uma rasteira e um amante que tá com medo danado de se entregar de novo. Quantas e quantas vezes você não sentiu que ele estava ali de corpo presente, mas a alma, ela andava a milhas de distância? Quantas conversas só na superfície mascararam aquela sede que ele tem de ser de verdade visto, entendido, tocado lá no fundo do ser. O homem que a gente acha inacessível não é uma fortaleza sem fendas. Que nada, ele é um verdadeiro labirinto cheio de passagens secretas que só a intuição feminina, quando desperta, consegue farejar. A maioria de nós, pobrezinhas, com a cara na porta ao tentar locolou pela lógica, pela lábia direta, mostrando todas as nossas qualidades óbvias. Mas olha só, o coração masculino não se comove com o que é escancarado. Não, ele vibra com o mistério, com o eco de algo que ressoa lá nas suas cavernas mais primitivas. Algo que evoca memórias de um tempo em que o feminino era pura sabedoria, pura magia e um poder de transformar vidas. O que estamos prestes a desvendar, minha amiga, não é um truque de mágica ou uns joguinhos psicológicos baratos. Não. É um mergulho profundo na própria natureza da nossa conexão humana. Uma expedição pelos fios invisíveis que ligam duas almas quando uma delas finalmente entende a linguagem secreta da outra. O que vem por aí vai, de repente, virar Swakaback. Não só a forma como você lida com ele, mas como você enxerga a própria força que mora aí dentro de você. Esse seu poder feminino. A primeira grande sacada que Jung nos deu sobre a alma masculina, olha, joga por terra tudo o que a gente aprendeu sobre como eles funcionam, enquanto a turma por aí pinta o homem como um ser reto objetivo que só se move por metas claras e desejos óbvios. A real é que ele habita um universo interno tão complexo e contraditório quanto o seu. A diferença, e essa é crucial, é que ele pegou a manha de esconder essa complexidade por trás de umas máscaras sociais tão convincentes, que, às vezes, até ele mesmo esquece quem ele é debaixo delas. Quando você tenta alcançá-lo por entre essas máscaras, olha, salada bean, porque você está tentando tocar em algo que nem existe na superfície. O homem que te prende a atenção e que parece que foi abduzido, não ergueu essas defesas contra você, não. Elas foram sendo construídas muito antes de ele te conhecer. Tiolo por tiolo,
experiência por experiência, desilusão por desilusão, e lá com sua lupa de gênio, percebeu que cada homem carrega dentro de si o eco de todas as mulheres que, um dia, passaram pela sua vida. A mãe, os primeiros amores, os relacionamentos que deixaram marcas, as figuras femininas que o moldaram ou o feriram. E quando ele te fita, não vê apenas quem você é hoje. Não! Ele vê também os fantasmas do seu passado emocional, as projeções dos seus medos mais cabeludos e das suas esperanças mais guardadas. É por isso que tentar se aproximar dele com as velhas táticas, como querer curar uma ferida antiga com um band-aid colorido. Ele pode até dar um sorriso amarelo, pode até responder com educação, mas uma parte essencial dele continua intocada, protegida, esperando por alguém que entenda que a verdadeira intimidade, saca, não se conquista. Ela simplesmente desperta. Já sabia, o homem não teme a mulher por si. O que ele tem medo mesmo é do poder que ela tem de faz-lo-sentir do novo, de quebrar aquele equilíbrio frágil que ele montou, com tanto suor, para sobreviver emocionalmente num mundo que viveu a vida toda dizendo que sentir demais é perigoso, uma baita roubada. Existe um instante, um tiquinho de tempo na vida de todo homem em que ele decide, com consciência ou não, que é mais seguro amar com freio de mão puxado do que se entregar sem pensar duas vezes. Pode ter sido uma rasteira, uma perda, uma decepção que o pegou de surpresa quando ele estava com a guarda baixa. Dali para frente, uma parte dele se recolhe, vai para um cantinho seguro dentro da própria alma e ele começa a amar de longe, mesmo quando está ali, do seu ladinho. Você já sentiu essa distância nele? Aquela impressão de que ele está presente, mas não por inteiro. Como se uma parte essencial dele estivesse sempre de olho, observando de fora, protegendo-se de um perigo que só ele enxerga. O que a maioria das mulheres não se dá conta, que essa distância, pasme, não é uma rejeição, que nada, é um convite cifrado, um mistério. É como se ele estivesse sussurrando, bem baixinho. Se você conseguir me achar onde eu realmente estou, se conseguir falar a língua que a minha alma entende, aí quem sabe eu possa confiar de novo. Mas essa linguagem, minha amiga, não é feita de palavras jogadas ao vento ou gestos óbvios. Ela é tecida com sutilezas, com aqueles espaços em branco que a gente mal percebe, com presenças que não sufocam e, ironicamente, com ausências que fazem a saudade bater forte. Jung chamava isso de dança dos opostos. É a arte de estar perto, mas sem grudar, de ser presente, mas com um toque de mistério, de oferecer um porto seguro sem jamais virar previsível a mulher que realmente saca a parada de um homem que parece inatingível. Ela não tenta derrubar suas muralhas. Nara. Elas respeita, as honra, afinal são parte da jornada dele, enquanto, ao mesmo tempo, ela tece um ninho emocional tão acolhedor que essas defesas simplesmente viram poeira. Perdem o sentido. Ela não exige que ele se abra, não faz cobranças. Pelo contrário, ela vira um refúgio tão genuíno e seguro que ele, por si só, naturalmente, vai querer desvendar seus tesouros mais escondidos. É a velha diferença entre tentar arrombar uma porta e ter a chave que foi feita sob medida para ela. E essa chave, minha querida, acredite ou não, já existe aí dentro de você. Só precisa ser despertada, afinada, lapidada por essa sabedoria que, pode crer, os próximos momentos vão revelar o segundo princípio que Jung desvendou sobre a alma masculina. Prepare-se. Vai balançar tudo o que você achava que sabia sobre atração e conexão. Enquanto a gente foi treinada a acreditar que os homens são fisgados pela beleza da capa, pelo charme superficial ou por uma disponibilidade emocional que não acaba mais, a verdade da psicologia é o avesso disso. O homem de verdade, aquele que tem um quê a mais, é conquistado por aquilo que acende nele o herói adormecido, o aventureiro que se perdeu pelo caminho, o guerreiro que esqueceu sua grande causa. Ele não está atrás de alguém para princolô, para ser sua metade. Não, ele busca uma mulher que o inspire a reencontrar quem ele é de verdade. Sabe, quando a fantasia cai por terra, Jung, com sua agudeza de sempre, percebeu que todo homem tem, lá no fundo do peito, a cicatriz de um herói ferido, aquele que um dia sonhou em desbravar mundos, em proteger o que ama, em ser importante na vida de alguém especial. Mas a vida moderna, com suas engrenagens automáticas e suas expectativas rasas, foi aos poucos enterrando esse herói sob camadas e mais camadas de um conformismo que dá dó quando ele te olha e sente que você é mais uma querendo algo dele, menos atenção. Tempo, um compromisso sério, uma parte lá no fundo dele recua. Ele já nem lembra como ser o herói da própria história, que dirá da sua. Mas, ora, quando ele percebe que a sua simples presença acende nele algo que ele havia esquecido, quando ele sente que, com você, ele se torna uma versão melhor de si mesmo, quando ele percebe que você não é só uma mulher que mexe com ele,
mas um farol que o reconecta com sua essência mais pura. Aí sim, todas as defesas dele, Plim, desaparecem no ar. Não é que ele decide te amar, entende? É que ele se reconecta com o que significa amar de verdade. E você, veja só, se torna inseparável dessa redescoberta. É por isso que certas mulheres ficam gravadas para sempre na memória dos homens, mesmo depois de anos, porque elas só apareceram na vida deles. Elas despertaram neles partes que estavam mortas, congeladas. A diferença entre uma mulher que some da memória e uma que se torna inesquecível não está na aparência, nas suas qualidades gritantes ou na sua disponibilidade sem fim. Não. Ela está na sua capacidade de faz-Chloe sentir que ele é o protagonista de uma aventura que vale cada segundo da jornada. Jung já dizia: o homem não está procurando uma secretária para sua vida. Ele quer uma parceira para construir, sabe? Uma realidade mais linda, mais intensa, mais cheia de sentido do que aquela que ele consegue erguer sozinho. E essa construção a dois não se faz com falatório ou promessas vazias, mas com uma alquimia sutil que transforma a própria presença dele em algo mais poderoso. Quando a mulher entende isso, ela para de tentar impressioná-lo com o que ela tem e começa a inspirá-lo pelo que ela é. Ela não se encolhe para caber naquele mundinho apertado que ele construiu em volta de si. Pelo contrário, ela vive com uma plenitude tão autêntica que naturalmente ela expande o universo dele. Ela não precisa pedir atenção, porque sua própria existência é um convite para ele habitar uma versão mais nobre de si mesmo. E um homem que prova essa sensação ao lado de uma mulher, jamais consegue esquecer completamente o sabor, mesmo que ele tente, viu? O homem que parece um castelo tão inacessível não está protegendo seu coração do amor que nada. Ele está protegendo sua alma da mediocridade. Lá no fundo ele sabe, mesmo que de forma inconsciente, que se entregar a alguém que não ou faça sentir-se o melhor de si seria uma traição a quem ele realmente é. Por isso, ele espera. Às vezes por anos, às vezes por décadas, por alguém que não só o deseje, mas que o instigue a querer mais da vida, mais de si, mais do amor. E quando essa pessoa surge, todas aquelas barreiras que pareciam inabaláveis, se desfazem como névoa ao sol da manhã. A terceira virada que Jung nos deu sobre a mente masculina vai mudar para sempre o jeito como você interpreta os silêncios dele. As hesitax, aqueles momentos em que ele parece estar em outro planeta, mesmo ali do seu lado. O que a maioria das mulheres confunde com desinteresse ou com um coração de gelo é, na verdade, um processo interno. Ele está avaliando se você é um porto seguro, não só para o corpo ou o tempo dele, mas para os pedacinhos mais frágeis da alma dele. Ele não está te dando um fora. Ele está se perguntando se você pode ser a guardiã dos segredos mais profundos dele, das suas vulnerabilidades mais arriscadas, dos sonhos que ele mesmo tem medo de admitir que ainda carrega. Jung desvendou que o homem de verdade não teme a intensidade do que sente. Ele teme a superficialidade disfarçada de profundidade. Ele já levou cada ferro de mulheres que prometiam entender sua complexidade, mas que na primeira sombra, sumiam no ar. Elas fugiam ao perceber que ele tinha camadas mais escuras, mais complicadas, mais desafiadoras do que imaginavam. Por isso, ele desenvolveu um radar interno, finíssimo, que detecta se a sua presença na vida dele será um santuário para toda a sua humanidade ou apenas para as partes que, vá lá, são aceitáveis. E enquanto ele não tiver certeza da resposta, uma parte essencial dele, permanece em alerta máximo. Fique atenta como ele te põe à prova de maneiras que mal dá para notar. Ele pode contar uma história um tantinho polêmica para ver sua reação, ou soltar uma opinião que vai contra a corrente para medir se você é capaz de aceitar suas contradicts. Ele se mostra vulnerável em pequenas doses para checar se você não vai usar isso contra ele depois. Isso não é joguinho de criança, viu? São mecanismos de sobrevivência emocional. Coisa de quem aprendeu muitas vezes na marra, que nem toda mulher que diz ter aceito como ex realmente sabe e o que isso significa quando a coisa aperta. A mulher que realmente toca a melodia do coração de um homem, aparentemente inatingível, é aquela que passa nesses testes sem nem perceber que está sendo avaliada. Ela não vira a cara para as contradições dele. Ela as abraça como parte da riqueza humana que ele é. Ela não tenta conserta-lo ou encaixa-lo nas suas expectativas. Ela oferece um cantinho seguro, um espaço onde ele pode ser humano por inteiro, sem aquele medinho de ser julgado ou abandonado. E dava a isso o nome de amor incondicional consciente. Aquele amor que vê todas as faces de uma pessoa, até as escondidas, e escolhe amar todas. Quando um homem sente que achou essa mulher, algo profundo se mexe na química das suas emoções. Ele para de gastar energia se blindando e passa a investir essa força em aprofundar a conexão. Ele para de se esconder atrás das máscaras e começa a se mostrar em camadas cada vez mais íntimas. Ele para de amar com o freio de mão puxado e começa a amar com a plenitude que sempre soube ser possível, mas que raramente teve coragem de sentir na pele.
E quando isso acontece, aquele homem que parecia tão distante vira de repente o amante mais presente, mais entregue, mais dedicado que você pode imaginar. A ironia, e essa é cruel, é que a maioria das mulheres joga a toalha justamente na hora H, quando ele está prestes a se entregar de corpo e alma. Elas encaram os testes dele como um não, os silêncios como desinteresse, a cautela como um gelo. Elas não entendem que ele não está fugindo. Ele está se preparando para chegar mais perto do que jamais chegou de alguém. E essa preparação, esse processo interno de análise e aceitação, é um terreno sagrado para ele. Interrompê-lo ou forçá-lo é garantir que ele, se recolha para sempre. Mas honrá-lo e caminhar ao lado dele com uma paciência de Jó. Isso sim é abrir as portas para uma intimidade que vai além de tudo que você já viveu. A quarta dimensão da sabedoria de Jung sobre o coração masculino traz à tona um paradoxo que, de primeira, pode te deixar de queixo caído. Aquele homem que treme na base com a intimidade é exatamente quem mais a deseja, lá no fundo da alma. Mas a versão dele de intimidade, veja bem, não é aquela que você aprendeu a dar valor. Conversas que varam a noite sobre sentimentos, declarações de amor a todo instante, uma fusão emocional que vira grude para ele. Intimidade de verdade é encontrar alguém com quem ele possa ficar em silêncio sem se sentir um peixe fora d'água, vulnerável sem o peso do julgamento, forte, sem ter que bancar o super-herói. É encontrar uma mulher que entenda que amor não é só andar de mãos dadas, mas estar juntos sendo, inteiramente autênticos. Jung notou que o homem moderno vive uma solidão que tem um gosto amargo. Ele está rodeado de gente que quer tirar algo dele, mas raramente encontra alguém que, só quer estar com ele pelo que ele é, não pelo que ele pode oferecer. Ele aprendeu a ser útil, a dar conta do recado, a ser o provedor, o protetor, o cara que resolve todos os pepinos, mas lá dentro dele mora um menino cansado que só quer ser amado sem precisar fazer milagres para merecer esse amor. Quando ele percebe que, contigo, ele pode baixar a guarda, ainda assim ser valorizado, algo lá das profundezas mais antigas dele acende. Uma memória de como é ser amado pela sua própria essência. É por isso que os momentos que mais marcam entre vocês não são necessariamente aqueles gestos românticos de cinema ou as conversas intensas sobre o relacionamento. Não, são aqueles instantes de silêncio, onde ele sente que você consegue enxergá-lo por dentro e, mesmo assim, escolhe ficar. São os momentos em que ele se mostra falho, humano, vulnerável e você não sai correndo nem tenta consertá-lo. São os momentos em que ele percebe que a sua presença não exige nada dele além da sua autenticidade. Esses momentos, eles se tatuam na memória emocional dele de um jeito que palavra nenhuma conseguiria. A mulher que capta isso, ela para de tentar alocá-lo e começa a criar espaços onde ele pode, por incrível que pareça, se reconquistar. Ela para de querer provar seu valor para ele e passa a viver de um jeito que, naturalmente, o inspira a querer ser digno dela. Ela para de pedir garantias sobre o que vem pela frente e passa a ser tão presente, tão real, tão magnética no agora, que ele simplesmente não consegue imaginar um futuro sem ela. Jung sabia que o homem não se rende a promessas sobre o amanhã. Ele se entrega a experiências no presente e no hoje, que são tão poderosas que criam nele um desejo genuíno de protegá-las e de fazê-las crescer. Quando um homem encontra uma mulher que oferece essa qualidade de presença, El Nau Sosei apaixona, ele desperta para uma versão de si mesmo que havia esquecido que existia. Ele redescobre sua capacidade de sentir no fundo, mas sem se perder, de amar com tudo, mas sem diminuir-se, de se entregar por inteiro, mas sem se aniquilar. E, uma vez que ele experimenta essa versão expandida de si ao seu lado, todas as outras conexões elas parecem sem graça, incompletas, insatisfatórias. O homem inacessível que tanto te intriga não está fugindo do amor. Que nada, ele está fugindo das versões minguadas e cheias de condições de amor que ele já experimentou. Ele sabe lá no fundo que ele tem potencial para algo muito mais profundo, mais transformador, mais transcendente, e ele está disposto a esperar, mesmo que isso signifique anos a sós, por alguém que possa acender essa chama nele. Quando ele te reconhece, quando sente que contigo pode se aventurar pelos cantos mais secretos de si mesmo sem medo, aí sim, aquele homem que parecia impossível de alcançar se torna, veja só, impossível de perder. A quinta revelação de Jung sobre a alma masculina abre um baú ainda mais secreto. A relação intrincada que todo homem tem com seu próprio poder, e como isso, acredite, dita o tipo de mulher capaz de tocá-lo de verdade. Aquele que parece inacessível não é necessariamente quem tem medo de amar. É aquele que tem medo de amar sem poder oferecer a versão mais elevada de si mesmo. Ele carrega dentro de si uma imagem quase mística do homem que ele sonha em ser ao lado da mulher certa, e enquanto ele não se sente à altura dessa imagem, uma parte dele se nega a se entregar por completo.
Yun entendia que o homem não está só atrás de uma parceira. Ele busca uma musa, alguém que acenda nele o rei que ele sempre soube que poderia ser. Existe uma diferença abissal entre o homem que se sente apequenado pela presença feminina e aquele que se sente expandido por ela. O primeiro corre de mulheres fortes porque elas espelham suas próprias inseguranças. O segundo se aproxima delas porque enxerga nelas o catalisador para sua própria grandeza. O homem de verdade, aquele com M maiúsculo, não tem medo de uma mulher poderosa. Ele a deseja, a procura, a reconhece como sua igual na essência e sua complementar na forma de ser. Mas ele só se permite amar essa mulher quando sente que pode caminhar ao lado dela como um igual, não como alguém que precisa ser levado no colo ou aguentado. Por isso, muitas vezes, ele se afasta justamente daquelas mulheres que mais o atraem. Não por falta de querer, mas por um excesso de respeito, tanto por ela quanto por si. Ele sabe que ela merece o melhor dele e, enquanto sente que ainda está lapidando essa versão, ele prefere amar de longe a decepcionar de perto. Yun notou que esse tipo de amor é uma espécie de honra primitiva. Pense no guerreiro que só se aproxima da rainha quando tem conquistas dignas para depor aos pés dela. A mulher que entende essa dinâmica não tenta convencê-lo do que o El já tá bom como está, porque isso pode soar como um tapinha condescendente no ombro para alguém que tem padrões altíssimos para si mesmo. Em vez disso, ela vive a vida dela com tanta plenitude e propósito que naturalmente o inspira a buscar a excelência. Ela não fica de braços cruzados esperando por ele, mas também não o descarta. Ela simplesmente continua a florescer, a criar, a se expandir. E essa evolução constante funciona como um imã para o herói que mora lá dentro dele, quando ele se dá conta de que ela não precisa dele para ser completa, mas que a vida ao lado dela seria uma aventura de tirar o fôlego, algo fundamental. Se move na sua motivação. Ele para de tentar ser digno dela e começa a querer construir junto com ela uma realidade que seja digna de ambos. El para de ver ela como um troféu a ser conquistado e passa a ver ela como uma parceira para conquistas muito maiores. E quando essa chave vira na cabeça dele, aquele homem que parecia emocionalmente indisponível vira o companheiro mais presente e dedicado que você pode imaginar. O pulo do gato não é diminuir seus padrões para caber nas inseguranças dele, nem aumentá-los para desafiá-lo. O segredo é viver com uma autenticidade e propósito tão radiantes que ele, por si só, queira se transformar no tipo de homem que poderia andar lado a lado com você nessa jornada. Yun sabia que o amor de verdade não é sobre duas metades se completando. É sobre duas pessoas inteiras, que juntas escolhem erguer algo que supera o que poderiam criar sozinhas. E quando um homem sente essa possibilidade contigo, todas as suas resistências se transformam em um investimento apaixonado. Sexta dimensão da sabedoria de Yun nos leva a um terreno ainda mais sensível da alma masculina. A relação que ele tem com suas próprias emoções e como isso mexe com a sua capacidade de se conectar de verdade. O homem moderno foi ensinado, desde cedo, que sentir demais é uma furada, que mostrar o que se sente é sinal de fraqueza, que a segurança emocional vem de um controle férreo e de uma vida previsível. Mas Yun descobriu que, por debaixo dessa couraça, mora um ser humano sedento por experiências emocionais genuínas. Alguém que lá no fundo anseia por sentir sem medo, amar sem defesas, entregar-se sem perder a si mesmo. O homem que parece inacessível não é quem não sente. Ah, não. Ele é quem sente demais. E aprendeu a se blindar contra essa intensidade toda. Quando ele te olha e percebe que você tem o poder de faz-glow, sentir profundamente. Duas forças opostas entram num cabo de guerra dentro dele. O desejo de mergulhar de cabeça nessa experiência e o terror de perder aquele controle que ele demorou tanto para construir. Ele já levou cada tapa de mulheres que confundiram sua intensidade com instabilidade, sua paixão com posse, sua necessidade de conexão com dependência. Por isso ele pegou o jeito de economizar sentimentos, de oferecê-los em pílulas pequenas e seguras, de manter sempre um pedacinho de si fora do alcance, como um estoque emocional para emergências, A mulher que consegue tocar de verdade esse homem é aquela que mostra, com o próprio exemplo, com suas atitudes e reações, que intensidade emocional e estabilidade, veja bem, não são inimigas. Ela sente no fundo da alma, mas não se afoga nos próprios sentimentos. Ela ama com tudo, mas não se anula nesse amor. Ela se entrega de corpo e alma, mas mantém sua essência intacta. Quando ele vê essa capacidade nela, algo lá dentro dele sussurra: ei, talvez seja seguro sentir de novo. Talvez seja possível amar sem se perder. Yun entendia que o homem não está procurando uma mulher para eliminar suas emoções. Ele busca uma mulher que o ensine, com o próprio jeito de ser, a navegar por ela sem naufragar. Ele quer aprender a ser apaixonado sem virar um grude íntimo, sem ser impassível, vulnerável, sem ser um coitadinho. E esse aprendizado não acontece
com papo furado ou conselhos, mas na vivência de estar ao lado de alguém que já domina essa arte sutil de ser emocionalmente profunda, sem ser uma bagunça emocional. Quando ele encontra essa mulher, ele não só se permite sentir, ele redescobre o gosto de sentir. As emoções que antes eram um bicho-papão a ser controlado, viram um vasto território a ser explorado. O amor, antes um risco calculado, se torna uma aventura consciente. A intimidade que antes parecia uma ameaça à sua liberdade vira uma expansão da sua capacidade de ser humano. E uma vez que ele experimenta essa liberdade emocional ao seu lado, ele simplesmente não consegue mais aceitar relacionamentos onde precisa se dividir entre quem ele é e quem ele pensa que deveria ser. O homem que, no começo, parecia um bloco de gelo a milhas de distância, se revela então como alguém de uma capacidade emocional gigantesca, alguém que, só precisava de um lugar seguro para expressar toda a riqueza que sempre carregou. E quando isso acontece, você percebe que não dominou um homem que não dava trela. Você, na verdade, libertou um homem que sempre esteve lá, esperando por alguém que entendesse que sua aparente frieza era apenas o inverno que protegia a mais linda primavera. A sétima revelação de Jung nos leva ao ponto mais transformador da conexão entre uma mulher com cabeça e um homem que parecia intocável. A verdadeira alquimia que surge quando duas pessoas não se encontram só como pombinhos, mas como catalisadores da evolução um do outro. O homem que te encanta e que parece tão ausente, ele guarda dentro de si talentos adormecidos que só podem ser acordados com o tipo certo de amor. Não aquele amor que aceita tudo numa boa, nem o que tenta mudar o outro a todo custo, mas aquele que cria um campo de energia onde ele naturalmente se estende em direção à sua melhor versão. Jung batizou isso de amor individuante. Aquele amor que não só junta duas pessoas, mas que transforma os dois nesse processo. Esse tipo de amor, minha amiga, exige uma maturidade emocional que vai muito além do romance de contos de fadas. Pede a capacidade de amar alguém não só pelo que ele é hoje, mas pelo que ele pode se tornar quando encontra o terreno fértil. Para Fleury pede a sabedoria de saber diferenciar os aspectos dele que precisam ser abraçados sem rodeios e aqueles que precisam de um empurrãozinho gentil para evoluir. E claro, a paciência para semear em solo que, à primeira vista, parece árido, confiando que a vida sempre encontra um jeito de brotar quando as condições são favoráveis. Quando um homem sente que achou uma mulher que o vê não apenas como ele é, mas como ele pode ser, algo mágico acontece na sua motivação interna. Ele para de gastar energia se defendendo das suas limitações e passa a investir para superá-las. Ele para de justificar seus medos e começa a encará-los. Ele para de se conformar com versões menores de si e passa a buscar, ativamente, a grandeza que dormia nele. E isso não rola porque ela exige ou critica, mas porque a presença dela acende nele uma sede de excelência que ele nem sabia que ainda tinha. Jung observava que esse processo de transformação mútua é o que separa o amor adulto do amor adolescente. No amor de adolescente, os dois se encontram e tentam virar um só, perdendo suas identidades no meio do caminho. No amor maduro, eles se encontram e se fortalecem, virando versões mais completas de quem sempre foram feitos para ser. O homem não se dilui na mulher, nem ela nele. Ambos se encontram de forma mais plena através da ponte que constroem juntos. A mulher que acende essa alquimia em um homem que parecia imune é aquela que entende que o amor de verdade é um ato de criação que nunca para. Ela não se contenta em só ter um relacionamento. Ela quer co-criar uma realidade emocional, intelectual e espiritual que seja mais rica, mais bonita, mais cheia de propósito do que qualquer coisa que eles pudessem construir separados. E quando ele sente que ela o vê como parceiro nessa criação que não para, como um cúmplice em uma aventura de crescimento lado a lado, todas as defesas dele, somem. O resultado dessa alquimia é um tipo de conexão que vai além das gavetas de relacionamento comum. Eles se tornam, ao mesmo tempo, amantes que queimam, melhores amigos, guias um do outro, parceiros numa conspiração contra o que é chato e sem graça, guardiões dos sonhos mais secretos um do outro. E uma vez que um homem prova essa qualidade de conexão, ele não só fica blindado para outras mulheres, mas, vejam só, perde o interesse em qualquer coisa que seja menos profunda, menos transformadora, menos sagrada do que aquilo que ele construiu contigo. É nesse ponto que ele deixa de ser o homem inatingível que te intrigava e vira o companheiro de alma que você sempre soube que ele poderia ser. A oitava revelação de Jung nos leva ao cantinho mais sagrado da experiência masculina na CCD profunda que todo homem tem de sentir que sua vida tem um propósito maior. Uma missão que vai além das suas vontades, um legado que dê sentido à sua passagem por aqui. Aquele homem que parece um muro de pedra, emocionalmente falando, muitas vezes está na verdade numa busca silenciosa por esse propósito. E ele sabe instintivamente que o amor certo não será só um a mais na sua vida,
mas o fósforo que vai acender a conexão com sua razão de existir. Jung entendia que o homem não está apenas procurando uma mulher para amar. Ele busca uma mulher pela qual vale a pena se transformar na sua melhor versão. Alguém que acenda nele não só a paixão, mas o propósito. Existe uma diferença crucial entre o homem que ama por carência e aquele que ama por abundância. O primeiro quer alguém para tampar os buracos que sente. O segundo quer alguém para transbordar sua plenitude. O homem que realmente não dá trela, ele se encaixa na segunda categoria. Ele não está fugindo do amor por medo de se entregar, mas esperando pelo tipo de amor que seja digno da intensidade que ele tem para oferecer. Ele sabe, mesmo que lá no fundo do inconsciente que tem um fogo sagrado dentro de si, que o pode tanto erguer quanto derrubar, e ele só quer entregar esse fogo a alguém que entenda a responsabilidade que isso carrega. Quando ele te olha e vê não só uma mulher que mexe com ele, mas uma mulher pela qual valeria a pena construir impérios, proteger sonhos, desafiar o impossível, aí algo ancestral, acende nele. É como se todas as gerações de homens que vieram antes dele sussurrassem através do seu sangue: essa é uma mulher pela qual vale a pena lutar, pela qual vale a pena viver, pela qual vale a pena morrer, se precisar. E uma vez que essa voz antiga se manifesta, ele não consegue mais ver a vida com os mesmos olhos. Tudo se reorganiza. Tudo passa a girar em torno da possibilidade de construir algo espetacular ao lado dela. A mulher que acende essa chama num homem é aquela que ele enxerga não só como sua igual, mas como sua cúmplice na criação de algo que será maior do que os dois. Ela não é só alguém com quem ele quer matar o tempo. Ela é alguém com quem ele quer deixar sua marca no mundo. Ela não é só sua namorada. Ela é sua parceira numa jornada quase cósmica de cocrier, beleza, significado, algo que transcende. Jung sabia que quando um homem encontra essa mulher, ele não apenas se apaixona, ele encontra sua verdadeira vocação. O caminho para isso é sutil, quase invisível. Ele volta a sonhar com coisas que já havia jogado para escanteio. Ele volta a acreditar em possibilidades que tinha guardado na caixa das fantasias de criança. Ele volta a sentir aquela sede de grandeza que a vida moderna por um tempo conseguiu adormecer. E todos esses despertares estão diretamente ligados à sua presença na vida dele. Não porque você exige ou cobra, mas porque você simplesmente é o tipo de mulher que inspira um homem a querer merecer estar ao lado dela. Quando essa transformação acontece, aquele homem que parecia um robô, frio, calculista, emocionalmente fechado, se revela como alguém com uma paixão avassaladora, não só por ela, mas pela vida que eles podem construir juntos. Ele se torna incapaz de aceitar a mediocridade em qualquer canto da sua existência, porque agora ele tem algo pelo qual vale a pena dar o seu melhor. E essa é a diferença entre fisgar a atenção de um homem por um tempo e acender para sempre o herói que mora lá dentro dele. A primeira pode sumir com o vento. A segunda se torna parte da identidade dele. A nona e última revelação de Jung sobre a alma masculina é também a mais transformadora de todas. Todo homem carrega dentro de si uma imagem que é quase um mapa genético da mulher que poderia ser não só sua parceira, mas sua musa, sua chama, sua ponte com um sagrado feminino, e que dá sentido a toda a sua jornada heróica. Essa imagem não se baseia em traços físicos ou qualidades óbvias. Ela se baseia numa essência Nilma Vibrico, num jeito de estar no mundo que ressoa com os cantos mais profundos da sua alma. Homem que realmente não se abre, não está dando as costas para o amor. Ele está esperando pelo reconhecimento, pelo momento em que seus olhos cruzam os olhos da mulher que carrega em si a essência que sua alma sempre soube que existia. Jung chamou essa imagem de ânima, a forma visível do feminino eterno que vive no inconsciente de todo homem. Ela é ao mesmo tempo a mãe primordial que o nutre, a donzela que acende seus sonhos, a amante que incendeia sua paixão, e a sábia que o guia para sua verdade. Meise profunda quando um homem encontra uma mulher que faz eco a essa imagem ancestral. Ele não só se apaixona, ele sente um reconhecimento que transcende o tempo, como se finalmente encontrasse alguém que ele esperava encontrar, mesmo antes de saber que estava procurando. Esse clique não acontece na mente racional ou com lista de prós e contras. É um evento que sacode o ser por inteiro, uma ressonância que vibra em frequências que não se explica, só se sente. Por isso, muitas vezes, um homem fica boquiaberto ao se ver totalmente fisgado por uma mulher que não se encaixa no tipo que ele jurava preferir. A alma dele reconheceu algo que a mente ainda está tentando entender, e essa descoberta o deixa ao mesmo tempo vulnerável e poderoso, confuso e esclarecido. A mulher que acende esse reconhecimento ancestral em um homem tem uma qualidade que vai muito além da personalidade ou das suas características individuais.
Ela tem presença. Essa presença não é algo que se fabrica ou se finge, não. É o fruto de uma mulher que está profundamente conectada com sua própria essência feminina, que honra tanto sua força quanto sua suavidade, que abraça tanto a sua luz quanto a sua sombra. Quando ela pisa num lugar, algo no ar muda. Quando ela o olha, ele sente que está sendo visto por algo muito maior do que só uma pessoa. Ele sente que está sendo reconhecido pelo próprio feminino sagrado. Uma vez que esse reconhecimento acontece, todas as táticas, joguinhos e técnicas de conquista se tornam não só desnecessárias, mas na verdade atrapalham. O que se desenrola entre eles vai além da rotina de um relacionamento comum e entra no campo do destino compartilhado. Ele não decide amá-la. Ele simplesmente reconhece que amá-la é tão natural e inevitável quanto respirar. Ela não precisa laçá-lo. Ela só precisa continuar sendo, de forma autêntica, quem ela é, permitindo que ele descubra, camada por camada, a profundidade do que ele reconheceu nela. E sabia que esse tipo de amor é raro porque exige. Ambos tenham mergulhado fundo no autoconhecimento e no crescimento pessoal. A mulher precisa estar ligada à sua essência feminina sagrada. O homem precisa estar aberto para reconhecer e acolher essa conexão. Quando esses dois elementos alinham, o que surge entre eles não é só um relacionamento, é uma iniciação mútua nos mistérios mais profundos do amor humano. E uma vez que um homem prova esse nível de conexão, ele não só se torna fiel a essa mulher, mas fiel ao padrão de amor que ela representou para ele. Um padrão tão elevado que faz todas as outras possibilidades parecerem sem brilho. E assim, minha amiga, chegamos à beira de uma compreensão que vai além de truques e fórmulas, entrando num território sagrado onde duas almas se reconhecem por trás do véu das aparências. O homem que tanto te fascina não é uma fortaleza a ser invadida, mas um mistério a ser honrado. Um ser humano complexo que carrega dentro de si todas as contradições e toda a beleza da experiência masculina. Quando você entendeu que a aparente frieza dele não é um não, mas um convite cifrado para uma dança mais profunda, algo fundamental mudou na sua forma de amar. Você deixou de ser alguém que tenta desesperadamente ser escolhida e virou alguém que escolhe conscientemente onde colocar a preciosidade do seu coração. A jornada que fizemos juntas pelos cantos mais íntimos da alma masculina revela uma verdade que há séculos sussurrava. O amor de verdade não é sobre dois estranhos que se esbarram por acaso, mas sobre duas almas que se reconhecem. Por um fio do destino, o homem que parecia tão distante não estava fugindo de você. Ele estava esperando por alguém que compreendesse que a intimidade real só é possível quando duas pessoas inteiras escolhem se encontrar. Não quando metades se procuram para se completar. Quando você oferece a ele essa qualidade de encontro, você não só toca o coração dele, você acende nele a memória de quem ele realmente é quando as máscaras caem. Há uma responsabilidade sagrada em ter esse conhecimento. Quando uma mulher entende de verdade os caminhos profundos da alma masculina, ela vira a guardiã de um poder que pode tanto curar quanto ferir, tanto soltar quanto prender. E nos lembrava que todo poder de verdade vem com uma escolha ética. Usar essa compreensão para manipular e controlar, ou para honrar e elevar. A mulher sábia sempre pega o segundo caminho, porque sabe que o amor construído na manipulação é como uma casa erguida na areia. Pode aguentar um tempo, mas na primeira tempestade, inevitavelmente, desaba. O que você descobriu sobre tocar o coração de um homem que parecia inatingível é, na verdade, uma descoberta sobre sua própria natureza feminina essencial. Quando você para de tentar ser quem você acha que ele quer e passa a ser autenticamente quem você é, quando você para de diminuir sua luz para não ofuscar as inseguranças dele e escolhe brilhar com toda a sua intensidade natural, quando você para de pedir licença para ocupar o seu lugar de direito no mundo, aí, minha amiga, você se torna irresistível. Não só para ele, mas para a própria vida. O homem certo será naturalmente fisgado por essa autenticidade, como a abelha pela flor. A maior ironia dessa jornada é que, no momento em que você realmente entendeu como tocar o coração dele, você se deu conta de que já não precisa fazer isso desesperadamente. Aquela urgência, aquela ansiedade de conquista, aquela sede de aprovação vinda do amor dele, tudo isso se desfaz quando você reconhece o seu próprio valor que já mora aí dentro. E é exatamente essa libertação que te torna magnética para ele. E sabia que o grande paradoxo do amor é que só conseguimos de verdade aquilo que estamos dispostas a perder. Só conquistamos aquilo que paramos de correr atrás como loucas. No fundo do seu ser feminino, vive uma sabedoria ancestral que sempre soube dessas verdades. Ela sussurrava nos seus sonhos, ecoava nos seus momentos de silêncio, vibrava na sua intuição quando algo te dizia que havia um jeito diferente, mais profundo, mais genuíno de se conectar com aquele homem que tanto te intrigava.
Agora que essa sabedoria foi acordada e nomeada, ela vira uma bússola interna que vai te guiar não só nos seus relacionamentos, mas em todos os caminhos da sua vida, onde você precisar se equilibrar entre ser quem você é e agir estrategicamente, entre se entregar e ter sua própria liberdade, entre amar e ter sabedoria. O convite que estas palavras fazem não é para que você aplique fórmulas ou siga receitinhas de bolo, mas para que você desperte completamente para o poder transformador que já vive aí. Dentro do Voca, se essas verdades tocaram algo profundo na sua alma, se você se reconheceu nelas e sentiu que sua intuição já te falava isso, então, por favor, compartilhe essa sabedoria com outras mulheres que ainda estão perdidas nesse labirinto de desencontros. Deixe um comentário contando qual insight mais mexeu com você. E inscreva-se no canal para continuar essa nossa jornada de despertar feminino e permita que sua própria transformação vire um farol que guia outras mulheres rumo ao amor de verdade que todas nós merecemos experimentar. Não como uma conquista feita à força, mas como um reconhecimento sagrado entre duas almas que, lá no fundo do ser, sempre souberam que foram feitas para se encontrar.